meus queridos, hoje o assunto que iremos ver é a hidrografia do Brasil. A hidrografia estuda as águas de um determinado espaço, como os oceanos, os mares, rios, lagos. E os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que banham os continentes. E o oceano que banha o nosso Brasil é o Oceano Atlântico. O litoral é uma área de contato de água oceânica. E o Brasil tem uma imensa extensão litorânea. Os mares eles são formados pelas águas do oceano, por isso que são de água salgada. E a costa brasileira, ela vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Os rios, eles são correntes de águas naturais doces que tomam a direção para o mar, para outro rio ou para os lagos. Os tipos de rios são perenes, temporários, rios de planalto e rio de planície. O rio perene é um tipo de rio que passa o ano inteiro com água. Ele, na estiagem, ele baixa o nível, mas não seca. Já o rio temporário é o rio que, quando está no período de chuva, ele tem água. O tempo que tiver chuva, ele tem água. Já o tempo de estiagem, ele seca, desaparece toda a água. Já o rio de planalto é um rio que tem muita queda d'água, é um rio que não serve para navegação. Esse rio ele é bom para usinas hidrelétricas, a construção de usinas hidrelétricas. Já o rio de planície é um rio navegável, é um rio bom para navegação. Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é a extensão da superfície ou escoamento de um rio central e seus afluentes. Quer dizer que bacia hidrográfica é onde fica toda a água de um rio. Então, todo o local onde fica a água é chamada de bacia hidrográfica. As principais bacias hidrográficas do Brasil é a bacia da Amazonas, que aqui nós temos o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, é o rio Amazonas. Temos também o rio Tocantins, o rio São Francisco e o rio de Prata. Também temos as bacias costeiras ou secundárias, tá? Essas bacias são constituídas por rios do sertão nordestino e, na sua maioria, são rios temporários, como eu falei para vocês. Os rios que, no período de chuva, ele tem água e no período de estiagem, ele seca. Aqui nós iremos ver as partes do rio, O rio, ele inicia da nascente onde nasce o rio. Aqui temos a queda de água, que é justamente o que chamamos de cachoeira. Temos o leito, que é onde percorre toda a água dos rios, onde a água passa. Temos também as margens, que são onde a água do rio banha, onde a água do rio banha o terreno, é chamado de margem. E temos foz. Foz é onde o rio despeja toda a sua água para outro rio, ou para um lago, ou para o mar.
Também é possível encontrarmos água nos lençóis freáticos. O lençol freático ele é formado por água que vem do solo e passa por várias camadas, e dessas camadas a água chega no subsolo, né? E ali forma um reservatório, né? O nosso solo ele é igual à nossa pele, ele tem várias camadas, e a água ao sair do solo e ir passando por essas camadas, ela chega lá no lençol freático potável, uma água boa para consumo. A água potável é a água boa para o consumo do ser humano. E em determinados locais, só se tem água potável aquela do lençol freático, a água que tem no lençol freático. E para o uso dessa água, para o homem, ele abre poços ou constrói cisterna artesanal, né? E o desmatamento preocupa muito. Por quê? Porque quando se desmata, a água que cai no solo, ao invés dela descer em cada camada, para que chegue lá no lençol freático pura, né? Chegue lá potável, ela chega, se desmatar, ela chega poluída, né? Ela vai levar agrotóxico junto, né? Por quê? Porque tudo que não tem a vegetação, ela não vai descer, né, pelas camadas para que chegue lá purificada. Então, a gente tem que se conscientizar, não desmatar, tá? Porque o homem, quanto mais desmata, mais prejudica. Além, né, de prejudicar, né, toda a biosfera, né, também prejudica o subsolo, os lençóis freáticos, né, que a água que forma o reservatório no subsolo, né, se for toda potável, o homem não sofre, né? Nós não sofremos, porque a gente tem 97% de água salgada, tá? E só 3% de água doce. E esses 3% ainda tem também a água congelada. Então, se a gente não cuidar da nossa natureza e também da nossa água, né, a gente vê que já está em escassez. Então, a gente tem que cuidar mais, ser mais consciente, tá? E bons estudos, tá? Realizem a atividade da página 43 e 44. Até a próxima aula. Beijinho para vocês e um forte abraço.